Jornal Brasil Central está de volta e a gente traz agora um dos temas do debate de hoje. A gente fala de uma notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, apontando que o governo federal montou o esquema para garantir o apoio da sua base aliada. Segundo o jornal, o governo programou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas, sendo que cerca de 271 milhões foram para a compra de tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas. De acordo com as informações, 115 tratores foram adquiridos ao preço de 15 milhões de reais, sendo que apenas 12 dentro dos valores de referência do governo. Em alguns casos, a reportagem destacou que os tratores foram comprados com 259% acima do valor de mercado. Segundo o jornal, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu em documento que foram os parlamentares e não a pasta que definiram aí a aplicação da verba. O Estado de São Paulo informou que até o momento nenhum parlamentar reconheceu participar do esquema. O Palácio do Planalto não se manifestou e pediu para que o Ministério da Economia fosse procurado. Rafael Vasconcelos, está confusa essa situação, não é mesmo? Ninguém está querendo assumir o tamanho da confusão, hein? Exato, Michele Buzon, e a gente tem que esperar os desdobramentos, os próximos passos, né? As próximas informações que certamente virão à tona se essa denúncia, se essa reportagem se confirmar. A gente tem que ter muita cautela, mas a gente coloca esse assunto em pauta a partir de agora com os maiores analistas de Goiás. Promotor de Justiça Fernando Krebs, qual avaliação o senhor faz dessa informação? A denúncia ela é muito grave, né? E ela está sendo comparada a uma reedição do esquema do mensalão e do petrolão, porque implicaria na compra do apoio dos deputados do famoso centrão, aqueles que não têm lado, né, a não ser o lado do poder, e que, via de regra, historicamente, estiveram em todos os governos, sejam eles quais forem. Não é? Então, esse esquema estaria sendo utilizado para construir uma base para o governo na casos. Ele deve ser investigado com absoluto rigor, não é? E o Ministério Público Federal, uma vez que se trata de recursos federais, deverá fazer essa investigação em conjunto com a Polícia Federal. A gente espera que a investigação flua e que nós possamos ter o esclarecimento dessa situação e, confirmadas as suspeitas, os responsáveis sejam processados, punidos e ela seja desconstituída. É inadmissível qualquer esquema de corrupção em qualquer governo, seja ele qual for, do municipal ao federal. A população deve manifestar também a sua repulsa a isso. Parta de quem partir. Jean Lopes, qual a sua opinião? O promotor de justiça Fernando Krebs compara esse escândalo, ou pelo menos essa denúncia, ao mensalão. Cabe comparação, Jean? Rafael Vasconcelos, em 2018, quando ficou confirmado que o presidente seria o Jair Bolsonaro, o José Dirceu é aquele corrupto que foi condenado pelo mensalão e teve sua pena reduzida e ganhou, inclusive, um indulto da cúmplice, né? Que foi a presidente Dilma Rousseff. Então, ele não cumpriu a pena dele como deveria ter cumprido, porque, numa canetada, a Dilma Rousseff o libertou da cadeia. Posteriormente, ele foi condenado novamente por corrupção e desvios pela Lava Jato de Brasília, pegou mais de 30 anos de cadeia. E o parceiro dele, né, parceiro de poder, o Gilmar Mendes, numa canetada, tirou ele da cadeia também. Ele está livre, apesar de condenado a mais de 30 anos. Ele disse a seguinte frase, assim que foi confirmado a eleição do presidente Jair Bolsonaro: vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Então, desde que o novo governo começou, ele não tem um dia só de sossego, ele não consegue governar o Brasil um dia só, sem denúncias, processos, STF travando pautas, o Congresso fazendo chantagem e tudo mais. Ontem, no meio da tarde,
de uma forma articulada, todos os jornais da grande mídia, da velha mídia, a velha mídia esquerdista, num ato, né, articulado, publicaram a mesma matéria. Foi muito perceptível que foi um movimento. Então, é mais uma crise que a imprensa, a velha mídia esquerdista, quer impor ao governo federal. Porque emendas parlamentares fazem parte da lei. É assim que se governa o país. O governo federal faz as emendas parlamentares para que os deputados federais usem o dinheiro em seus estados, em suas cidades e estados. Claro que se o dinheiro for usado de forma ilícita ou de superfaturamentos, como é a denúncia na questão dos tratores, tem que ser investigado, tem que ser, e comprovado a ilicitude, tem que ser condenado e preso. Não tem conversa, e tem que ser preso em segunda instância, não tem que esperar 200 instâncias, não. Agora, não dá para comparar aquilo que pertence à lei, que são as emendas parlamentares, com o chamado mensalão, quando o dinheiro era sacado, dinheiro da Petrobras, dinheiro da Eletrobras, dinheiro das empresas, das estatais brasileiras, e dado em dinheiro vivo para que os deputados votassem a favor do governo do PT lá no Congresso. No ato mais antidemocrático da história desse Brasil em seus 521 anos de existência. Fazer essa comparação soa a falácia, soa até mesmo a irresponsabilidade, Rafael. Mas é grave, Jean, porque a denúncia do mensalão lá em 2005 partiu da própria Folha de São Paulo, depois disso com o Roberto Jefferson. Não, partiu do Roberto Jefferson, que falou isso durante no plenário do Congresso Brasileiro. Sim, por meio do jornal Folha de São Paulo, alguns vazamentos, essa coisa toda. A gente pode ter muitos desdobramentos a partir daí, na sua opinião, Jean? Pode, eu acho que o Congresso Brasileiro, formado por 513 deputados e 81 senadores, que ali existe muita corrupção, que ali existe chantagem aos governos federais, que ali existe travamento de pautas, caso eles não sejam atendidos. Tudo isso a gente sabe que existe. Né? O Jair Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, tentou de todas as formas governar o Brasil sem fazer nenhum tipo de articulação com o chamado Centrão, que é quem realmente pauta as coisas que acontecem no Brasil. Caso os presidentes, e no caso o atual, não ceda às chantagens, né? E eu estou falando de chantagem, eu não estou falando de corrupção, não estou falando de compra de voto, nada disso. Eu estou falando de emendas, por exemplo, que são permitidas pela lei. Ele não consegue governar. Então, o que acontece hoje é uma chantagem do Congresso ao presidente da República, ao governo federal, aos ministros que não conseguem passar as reformas necessárias, porque boa parte do Congresso Nacional não está preocupado com o povo brasileiro. Não está preocupado em colocar nas pautas e da forma mais rápida possível as reformas fiscais, tributárias, políticas, administrativas, tão necessárias para que esse país tome jeito. E aí tem que ser investigado, caso aconteça alguma ilicitude, tem que ser punido mesmo, eu não tenho dúvida disso. Mas me soa muito estranho, Rafael, que de uma forma articulada, todos os jornais da velha mídia colocaram o mesmo texto, a mesma manchete, ontem nas redes sociais. Veja bem, não tem um dia que eles não colocam um tipo de denúncia, alguma crise. Como a questão da vacina está superada, porque o Brasil hoje já está praticamente como o 4º país que mais vacina no mundo, vacina, inclusive, está sobrando aqui em Goiânia, né? A gente vai tratar disso daqui a pouco, porque tem vacina, mas não tem quem quer ser vacinado. Então vamos inventar outra crise. É assim que o Brasil está nesse momento tão difícil, que é o momento que a gente é acometido pela pandemia da Covid-19. Rafael Vasconcelos. Promotor de Justiça Fernando Krebs, essa crise é uma invenção? De maneira nenhuma, não se inventam fatos. Fatos são fatos. Essa mesma imprensa que foi acusada de ser esquerdista, não é? Ela denunciou também o mensalão, o petrolão do PT, e ela sempre o fez de forma casada, até porque a notícia
ela precisa ser divulgada com rapidez. Você não pode divulgar uma notícia uma semana depois dela ter ocorrido, né? E a imprensa, ela cita a fonte, e a fonte é o Estadão. O Estadão não é um jornal de esquerda, nunca foi. Sempre foi um jornal conservador, é considerado um jornal de direita. Pode não ser da extrema direita, mas é um jornal de direita, é um jornal historicamente conservador. Não é? Ele fez a denúncia, as emendas são parlamentares, mas quem faz o pagamento é o Tesouro da União, é o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Não são os parlamentares que produzem dinheiro e fazem a distribuição. O dinheiro está no Tesouro Nacional, está no cofre da União, do Poder Executivo. Portanto, se eles liberarem esse recurso para essas emendas, para aquisição de tratores superfaturados, escandalosamente superfaturados, eles estarão sendo coniventes com estas emendas apresentadas pelos parlamentares. E elas, com certeza, foram aprovadas, né, com a garantia de que seriam liberadas. São 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Para concluir, eu não tenho ciência de que estejam sobrando vacinas. O que eu tenho visto na imprensa é que elas estão faltando, até porque está faltando o insumo, não é, proveniente da China, não é, que é o IFA, né? Nós não produzimos esse insumo no Brasil. Não é? Se tem pessoas que não estão sendo vacinadas, que não estão querendo ser vacinadas, eu me coloco à disposição, porque eu estou querendo ser vacinado, já tem bastante tempo, e não consigo ser vacinado. Mas eu não vou furar a fila. Eu não vou juntar um atestado médico falso de comorbidade. Me estranhou também o fato de termos 73 milhões de pessoas com comorbidade no Brasil. Uma população de 210 milhões aproximadamente, nós teríamos 1/3 da população com comorbidades, ou seja, 1/3 da população doente. Eu acho um número muito exagerado. E quando se vai vacinar essas pessoas com comorbidade, elas podem também apresentar atestados falsos, né? Então, prejudicando quem está aguardando. Eu estou aguardando e não fui comunicado que estejam faltando vacinas. Pelo contrário, o que eu tenho visto é que várias capitais no Brasil, né, têm falta de vacinas. Agora, se pontualmente em um outro local está sobrando vacina, daí é a má divulgação e má organização por parte de quem tem que fazer a vacina. Eu quero ser vacinado, estou à disposição, minha família toda aqui quer ser vacinada, os vizinhos que eu conheço, amigos, conhecidos, né? Muita gente está querendo ser vacinada. Né? E nós não estamos aguardando, porque não chegou a nossa vez. Cá o jornal Estadão como jornal de direita realmente não dá, né? Basta ver os jornalistas que compõem aquele jornal. É um jornal, inclusive... Você está falando da Folha, não é não? Não, a Folha é extrema esquerda, todo mundo sabe disso, e o Estadão realmente não é tão extremado quanto a Folha, mas também é um jornal de esquerda, aliás, como a maior parte da velha mídia nesse país. E a gente tem que ouvir os dois lados, porque aqui só se falou de um lado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi às redes sociais onde dizer que não existe nada disso, que é uma mentira, que são falsas informações do Estadão, e ele dá motivos, né, cita várias situações em que comprova que essa matéria não condiz com a verdade. Eu estou falando da fala do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que em momento algum aqui foi falado a posição do governo. Aliás, exatamente como ocorreram ontem na Folha de São Paulo e no Estadão, só foi falado a parte de quem denuncia, jamais de quem é denunciado, Rafael. Muito bem, a gente tem que sempre mostrar todos os lados, esse é o objetivo do jornal Brasil Central, porque a gente chama o telespectador, o internauta e o ouvinte de inteligentes. Esse é o nosso objetivo, né? Tem a posição do promotor de justiça Fernando Krebs e a posição do Jean Lopes. Olha só, mensagens no 32017720, participe conosco. Ah, se não fosse o Jean para mostrar o outro lado da situação, não sei como ficaria esse debate. A Maria, como eu disse, Maria, a gente mostra aqui todos os lados. A Zelma do Setor Moraes, uma feliz e abençoada semana a todos vocês. Para você também, que a gente comece essa semana muito bem. O Santiago do Parque Amazônia diz aqui que o presidente é negacionista, desfilando ontem
de moto sem máscara, causando aglomeração. E ele questiona aqui, vacina superada, sobrando vacinas, acho que tem gente que vive em outro planeta. Rafael, é um absurdo, Jean. O que eu fiz foi ironia, e hoje em dia está muito difícil, que as pessoas não conseguem entender mais o que é ironia, né? A gente tem que explicar, a gente faz a fala e tem que explicar que era uma ironia, porque faz parte do nosso jornal, você vai entrar em pauta daqui a pouco, dizendo que está baixa a procura de vacinação aqui em Goiânia. Eu citei Goiânia, eu não citei o Brasil inteiro na minha fala, mas é próprio, talvez, de algumas pessoas desvirtuar o que a gente fala. Eu fiz uma ironia, porque está baixa a procura por vacinas em Goiânia. A prefeitura, inclusive, está se movimentando para que as pessoas possam procurar os postos de vacinação e se vacinarem. Então, Rafael, a gente tem que explicar, infelizmente, qualquer coisa que a gente diz, né? A gente tem que defender a própria fala, porque as pessoas não conseguem mais interpretar o que a gente diz. E o Murilo diz o seguinte, faz uma provocação aqui, agora temos um Alexandre Garcia em Goiás, se referindo ao Jean Lopes, um desserviço. Não, nós temos um Alexandre Garcia no Scratch de Ouro, um baita profissional, um grande repórter, um grande narrador e que vai dar show aos microfones do Scratch de Ouro. Agora, ele fez referência à minha pessoa. Isso. Quem dera eu pudesse ser um jornalista do nível, do padrão, da gentileza, da elegância, do esclarecimento do grande Alexandre Garcia, um dos maiores jornalistas desse país em todos os tempos. E, aliás, eu fiz o convite para o Alexandre Garcia participar conosco aqui do jornal Brasil Central, claro, né, na condição de convidado. Ele disse sim, Jean Lopes, ele disse que vai participar. A gente está organizando as agendas para que ele seja ouvido e que o nosso público tire as suas próprias conclusões. Ele que, sem dúvida, é uma bandeira do jornalismo nacional, gostando ou não de suas opiniões, né? Essas opiniões devem ser respeitadas. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a bola agora para Michele Buzon, que traz o próximo tema do nosso debate.